Temos no 24 Horas o professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e advogado, André Lamas Leite. Muito boa noite, doutor. Obrigada pela sua presença. O facto dos procuradores terem pedido mais 2 meses para concluir esta investigação pode significar que os elementos que foram recolhidos até agora não são suficientemente sólidos para deduzir já uma acusação contra José Sócrates? Bom, obviamente que eu só conheço o processo, como todos nós, através da comunicação social. E aquilo que me parece mais ou menos evidente, atendendo aos sucessivos comunicados da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente um que é bastante importante, 14 de setembro de 2016, vai no sentido de nos dizer que, basicamente, o que está a fazer com que este inquérito esteja a demorar mais tempo do que aquilo que é habitual, ultrapassados que estão os prazos previsto na lei, isso já o sabemos, a própria Procuradora-Geral da República já o indicou, o Tribunal da Relação de Lisboa também já o veio dizer, mas aquilo que é indicado como estando a impedir a duração normal do inquérito é o cumprimento neste momento de 2 cartas rogatórias. Uma para as autoridades angolanas, atinente a um suposto primo do engenheiro José Sócrates, e uma outra carta rogatória, uma parte do cumprimento de uma carta rogatória com a Suíça. Ora, nós sabemos que há jurisdições que são particularmente difíceis no cumprimento das cartas rogatórias, nomeadamente a Suíça, até por questões, enfim, ligadas ao sigilo bancário e outro, que nesse país é particularmente forte. É evidente que uma prorrogação de prazo, um pedido de prorrogação de prazo deste género, que é feito pelo procurador que está a coordenar esta investigação, o Dr. Rosário Teixeira, e que certamente depois também terá que ter uma palavra a dizer o diretor do DCAP, Dr. Amadeu Guerra, e depois, finalmente, o Sr. Procurador-Geral da República, acaba por ser difícil de enquadrar se nós tivermos em conta aquilo que foi dito pela própria Procuradora-Geral da República em 14 de setembro de 2016, quando diz, e passo a citar, só título muito excepcional, mediante requerimento fundamentado, poderá haver uma nova prorrogação. Isso leva-me a perguntar-lhe que argumentos fundamentados poderão então os procuradores invocar para a Procuradora aceitar agora prorrogar por mais 60 dias? Certamente que será, por um lado, esta dificuldade no cumprimento das cartas rogatórias. As cartas rogatórias, a não ser que existam tratados internacionais, podem ter um tratamento mais célere, mas em relação a estes 2 países, em relação a Angola, existe esse tratado, mas nós sabemos que as autoridades angolanas normalmente também são um pouco relapsas no cumprimento dessas cartas. Quanto à Suíça, isso não existe. Ou seja, nós estamos completamente na discricionariedade daquilo que é o entendimento das autoridades desses outros países. Por outro lado, também, acompanhando ao longo destes comunicados a própria Procuradoria-Geral da República, que são a fonte mais segura que nós temos para podermos ter alguma ilação em relação a este processo, supostamente o processo, à medida que foram sendo constituídos arguidos, já temos mais de 20 arguidos constituídos neste processo, foram sendo descobertos novos factos que supostamente vieram alargar o objeto do processo. Ora, esses novos factos têm que ser investigados. E nós estamos a falar aqui, também de acordo com a Procuradoria, de um volume probatório ou de indícios que passa por 2.900 documentos, por 9 milhões de ficheiros informáticos, enfim. Nós temos uma equipa, neste momento, segundo a própria Procuradoria, de 23 pessoas, 7 magistrados e 16 inspectores da autoridade tributária a trabalharem full-time em relação a este processo, que nós sabemos que desde a detenção, nomeadamente do engenheiro José Sócrates, já passaram 2 anos e 4 meses, sensivelmente. Ou seja, doutor, não estamos a correr o risco de, juntando tantos dados novos, tanta matéria nova, de estar a transformar isto num mega processo impossível de julgar? E, por outro lado, se a lei não impõe um prazo para uma resposta a essas cartas rogatórias, a Procuradora não devia dizer amanhã, esta quinta-feira, apresentem alguma coisa com os dados que já têm? Ora bem, são 2 perguntas muito interessantes. Quanto à primeira, eu defendo, e há muita gente a defender, que estes tipos chamados megaprocessos devem ser evitados ao máximo. E penso que o Ministério Público, isso é defendido e é possível fazer de acordo com a lei e com a interpretação que os tribunais têm feito, deveria ter feito aquilo que nós chamamos uma separação dos processos. Porque o grau de participação, tanto quanto aquilo que é conhecido de cada um dos arguidos, aquilo que está indiciado é diverso. Se nós estivermos a falar do engenheiro José Sócrates ou de Carlos Santos Silva, ou se estivermos a falar do motorista do engenheiro José Sócrates, certamente que os níveis de participação, agora o Dr. Ricardo Salgado, o Dr. Zé Alvada e outros por aí fora, o grau de participação deles é, por certo, diferente. E, portanto, se o Ministério Público tivesse optado por uma separação do processo, que a lei prevê no artigo 30 do Código de Processo Penal, eu estou em crer que o processo poderia, ou que os vários processos poderiam, pelo menos alguns deles, conduzir a uma acusação.
Agora, também percebemos uma coisa. De acordo com aquilo que tem vindo a público, são tudo factos que estarão interligados. Nós estamos a falar de corrupção passiva para ato ilícito, ou corrupção ativa, de branqueamento, estamos a falar de fraude fiscal, umas vezes simples, outras vezes qualificada, dependendo dos casos. Mas aquilo que é a minha convicção é que ninguém sai bem desta figura. A imagem da justiça claramente que não sai adequada, embora também nós não nos possamos esquecer que tivemos um caso, enfim, muito mais complexo, que foi a chamada Operação Furacão, em que esperamos 11 anos, repito, 11 anos, para termos uma acusação. E, portanto, não sai claramente dignificada a imagem da justiça. Por outro lado, também temos que ver estas coisas com a seriedade e a serenidade que se impõe. Porque, certamente, que um processo com esta magnitude, com este volume probatório, mesmo com uma equipa destas, dificilmente poderá ou poderia compatibilizar-se com os prazos que são meramente indicativos. E, enfim, já hoje em dia é claro. Portanto, o que me parece também é que essa separação de processos poderia ser, em relação a alguns arguidos, pelo menos, seria alguma coisa de favorável para esta imagem da justiça e, por muito que ao comum das pessoas, e eu compreendo que seja difícil de compreender, mas certamente que essa Procuradora-República não terá, a Procuradora-Geral não terá outra solução que não seja conceder a prorrogação de prazo. Doutor André Lamas Leite, muito obrigada por ter vindo ao 24 Horas. Obrigado. Bom trabalho e bom resto de semana. Muito obrigado, igualmente.